Vamos dar continuidade à nossa leitura. Agora na página 32, vamos considerar a obra da besta na história. Vamos ler juntos. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dada a autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Apocalipse 13, versículos 5 a 8. Compreendendo o recurso textual da recapitulação do Apocalipse. Esse trecho, versículos 5 a 8, não descreve o que acontece em seguida à adoração universal do mundo à besta. Não se trata de uma sequência cronológica do trecho anterior, versículo 2, mas de uma recapitulação. Compreendendo o recurso textual da recapitulação do Apocalipse. Esse trecho não descreve o que acontece em seguida à adoração universal do mundo à besta. Não se trata de uma sequência cronológica do trecho anterior, mas de uma recapitulação. Autores antigos usavam a técnica da recapitulação para organizar as várias partes do texto como paralelas e complementares, de modo que, ao analisá-las como um todo, se obtém um quadro mais completo de determinado assunto. Por exemplo, Daniel 2, 7 e 8. Daniel 2 apresenta os impérios mundiais por meio de uma estátua simbólica. Daniel 7 retoma o mesmo tema, mas o expande em alguns aspectos. Já o capítulo 8 também trata do mesmo assunto, mas fornece mais detalhes. Esses 3 capítulos aparecem uma sequência, mas os eventos ali descritos não se seguem um ao outro na linha do tempo. Em outras palavras, são conteúdos paralelos, repetições e recapitulações. O mesmo fenômeno ocorre no Apocalipse, mesmo dentro de um capítulo. Para exemplificar, observe como o Apocalipse 12, versículo 6, fala da fuga da mulher para o deserto de uma forma mais simples. Em seguida, compare com o Apocalipse 12, versículo 13 a 16, trecho que volta a falar do mesmo tema, mas com mais informações. O trecho sob análise agora, do versículo 5 a 8, é uma recapitulação do trecho analisado até aqui, de 1 a 4, do capítulo 13. O autor novamente fala das blasfêmias do reino papal, acrescenta que sua autoridade é exercida para perseguir os servos de Deus e matá-los, e termina novamente com o mesmo evento com o qual termina o versículo 4, a adoração universal à besta. Falando blasfêmias. O poder papal fala palavras arrogantes e blasfemas. Essa característica é uma clara referência ao reino representado pelo chifre pequeno, que se ergue do quarto animal de Daniel 7, versículo 8 e 25. Nessa passagem do Antigo Testamento, lemos que o chifre pequeno falava com arrogância contra o Altíssimo. Em Apocalipse 13, versículo 5, João está se referindo ao mesmo poder, mas amplia ainda mais essa característica ao afirmar que ele blasfema contra Deus, seu nome e tabernáculo. Conforme já vimos, o papado de fato assume títulos e posições que não lhe cabem e recebe honras devidas somente à divindade. Um exemplo dessa prática blasfema aparece nos seguintes documentos. O sacerdote ocupa o lugar do próprio Salvador, pois ao dizer, eu te absolvo, absolve do pecado,
Ou seja, para perdoar um só pecado, se requer toda a onipotência de Deus. Mas o que unicamente Deus pode fazer por sua onipotência, o sacerdote pode fazê-lo também, dizendo: Ego te absolvo a peccatis tuis. Eu te absolvo de teus pecados. Inocêncio III escreveu: na verdade, não é exagerado dizer que, em vista do caráter sublime de seu cargo, os sacerdotes são outros tantos deuses. O Papa é de tão grande dignidade e exaltação que não é um simples homem, senão como se fosse Deus e o vigário de Deus. O Papa é de dignidade tão sublime e suprema que, falando com propriedade, não fora estabelecido em algum grau de dignidade antes que foi posto no mesmo cume de todas as dignidades. O Papa é chamado Santíssimo porque presume-se legitimamente o é. O Papa é como se fosse Deus na terra, só soberano dos fiéis de Cristo, principalmente Rei de Reis, que tem a plenitude do poder, a quem o Deus Onipotente confiou não só a condução do terreno, como também do reino celestial. O Papa tem tão grande autoridade e poder que pode modificar, exemplificar ou interpretar ainda as leis divinas. Quanta blasfemas! Misericórdia. O período de 42 meses. A besta do mar, o papado, agiu por 42 meses em guerra contra os santos de Deus. Esse período profético, convertido em dias, equivale a 1260 dias proféticos, isso é, 1260 anos. Já sabemos, pelo estudo das duas testemunhas do capítulo 11 e do dragão do capítulo 12, que o papado é o reino político-religioso que perseguiu o povo de Deus ao longo de 1260 anos. Essa campanha sanguinária também já havia sido profetizada em Daniel 7, versículo 25, sob o símbolo do chifre pequeno. Vemos que as Escrituras revelaram as ações de Roma papal de várias formas diferentes, de modo a alertar a Igreja de Deus contra esse terrível inimigo. Todos adorarão a besta. Outra ideia já apresentada e recapitulada aqui é a de que, no futuro próximo, todos os que habitam sobre a terra adorarão a besta. É importante explicar que no Apocalipse a expressão os habitantes da terra só se aplica aos ímpios. É tanto que, logo em seguida, esse grupo é identificado com aqueles que não têm os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Nas duas vezes em que este capítulo informa que um dia o mundo adorará a besta, ele não explica como isso acontecerá. Devemos nos lembrar de que a besta foi ferida de morte, mas que irá restaurar seu poder. No entanto, essa restauração não será por suas próprias forças. Entenderemos como a besta do mar reviverá quando analisarmos o trecho acerca da segunda besta. Apocalipse capítulo 13, versículos 11 a 17. A punição da besta e o caráter do povo de Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Apocalipse 13, versículos 9 e 10. A sentença da besta. Tal como o papado submeteu o povo de Deus a longos séculos de perseguição e ergueu a espada contra a Igreja de Cristo, ele também receberia um tratamento semelhante. Em 1798, quando se encerraram os 1260 anos de supremacia papal, o Papa foi aprisionado pelo exército francês e o poder papal recebeu a chaga mortal. Cumprindo-se a predição,
Se alguém leva-o em cativeiro irá. Isso significa que a chaga mortal na cabeça da besta papal, no versículo 3, e no cativeiro do versículo 10, são uma referência ao mesmo acontecimento. A posição do povo de Deus. A expressão aqui indica que enquanto na crise final a trindade satânica, dragão, besta e falso profeta, está buscando ganhar a lealdade de todos aqueles que habitam na terra, o povo de Deus é caracterizado por sua fidelidade inabalável a Deus como paciente resistência e perseverança. Apocalipse capítulo 14, versículo 12.